Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero te mostrar aqui dois conceitos que vai potencializar a sua estratégia de trade. Então você pode pegar a sua estratégia e alinhar com esses dois conceitos e a sua estratégia de trade vai ficar de alto potencial. Vamos entender o ganho de velocidade à direita e vamos entender a perda de força, perda de qualidade da demanda e perda de qualidade da oferta, que são conceitos que alinhados dentro de uma estratégia fazem total diferença. Você vai ter um ganho muito grande na leitura. Sua visão gráfica vai ficar muito mais apurada e vai ficar mais nítido, né? Para onde que o mercado vai se desenvolver. Logo, você colocando a sua estratégia de trade apontada para esse direcional, já era, você vai pegar trades muito interessantes e muito assertivos. Então, vou mostrar aqui também como que eu faço para pegar esses trades. Vou mostrar várias oportunidades desenhadas aqui com antecedência no nosso ambiente de prática, lá do treinamento Excelência Trade, que a gente tem o nosso ambiente de prática, onde todas as oportunidades são desenhadas com antecedência. E lembro também para você entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo, está fixado aqui no comentário fixado. É um grupo gratuito, onde eu sempre trago conteúdos interessantes e alguns vídeos exclusivos. E quem estiver lá vai poder participar, sem dúvidas, do curso gratuito que eu vou dar aqui no canal, que vai ser insano daqui a alguns dias, beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixa o dedo no like também, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo extremamente relevante. Olha, aqui a gente tem um movimento que ele é importante. Esse movimento aqui que o mercado está fazendo é o do ganho de velocidade à direita, tá? Vamos entender o que seria isso e como que você opera isso, né? Como que você pega trade em cima desse tipo de movimento. Olha, ganho de velocidade à direita significa que o mercado está muito devagar e ele ganha velocidade. Ele está muito agarrado e ele ganha força. Ele está de um jeito e ele fica de outro, tá? Então é exatamente como o mercado fez ali e como eu vou desenhar aqui nessa movimentação. Quando o mercado está caindo, pessoal, mais devagar, significa que ele anda de lado caindo, né? O mercado está andando de lado, mas ao mesmo tempo ele está caindo. O mercado está andando de lado, mas ao mesmo tempo está caindo. Isso significa cair devagar. Agora, quando que ele cai rápido? Quando ele cai com candles cheios, naturalmente candles cheios vão gerar velocidade, a gente vai ter uma variação de preço muito maior, o ativo vai sair de um preço, vai para outro preço, numa velocidade muito maior, consequentemente, isso é interesse, né? E normalmente isso se expressa no gráfico com candles mais cheios, tá? Então, quando você vê o preço todo agarrado, mais caindo todo agarrado, e depois ele ganha muita velocidade, esse conceito ele chama ganho de velocidade à direita. Eu tenho aqui no material didático lá do time da Excelência Trade para mostrar para vocês isso bem ilustrado, né? Todas as aulas lá do treinamento Excelência Trade elas são acompanhadas por materiais didáticos. Então, a gente tem mais de 800 páginas de materiais didáticos, para você ter ideia. Tudo desenhado sobre o que tem de mais de alto nível no mercado, passo a passo, para ficar bem didático, né? Tudo que eu estou abordando naquela aula fica também desenhado no material didático. Então, esse conceito, ó, pedacinho aqui do material didático, falando sobre esse conceito de velocidade, de ganho de velocidade à direita. Quando a gente fala à direita, significa no momento presente, né? Conforme o mercado ele vai gerando aquilo ali naquele momento. Então, olha só, preço subindo agarrado, tá vendo? E depois ele sobe fluido. Isso é o ganho de velocidade à direita. Claro que isso se aplica para baixo também, igual eu estava mostrando para vocês. Ele vem caindo agarrado, depois ele cai com velocidade. Se a gente subir ali no gráfico, olha só. Esse movimento que eu estava mostrando aqui para vocês no gráfico, ele tá assim, ó. Olha lá. Parece até que eu desenhei aqui em cima do gráfico, mas a gente desenhou ele embaixo, né? Mas olha lá. Tá perfeitamente isso, tá vendo? Não precisei nem desenhar em cima dos candles. Ficou idêntico. Olha aí. Tá vendo? É exatamente isso. Então o mercado ele vem caindo todo agarrado, tá vendo? Movimento feio. Ainda mais se você considerar e comparar esse movimento aqui com essa última impulsão que o preço fez, por exemplo. Essa impulsão está totalmente fluida. Você vê esse movimento caindo aqui, dá a entender que ele vai só corrigir e começar a subir de novo, né? Porque se ele sobe fluido e depois cai todo agarrado desse jeito, né? Você espera até que ele possa subir eventualmente. Mas olha o que ele faz. Desce todo agarrado e ganha muita força. E o melhor de tudo, vem quebrando estrutura, renovando mínima, tá vendo? E tem uma tendência toda de baixa. Então, o ativo está todo numa tendência de baixa, ele faz um movimento de ganho de velocidade à direita e o potencial de continuidade desse movimento fica muito grande. Então, se você for ver aqui, olha o que ele criou quando ele estava desenvolvendo essa movimentação. Uma estrutura de continuidade. Aí ficou perfeito. Ó. 1, 2, 3. Puxou para cima. O
quebrou esse topo, puxou para baixo forte, quebrou as mínimas, né? No caso, essa mínima aqui mesmo que eu estou falando. E isso daqui é uma estrutura de continuidade de queda, tá? Estrutura de continuidade de queda é esse movimento e ela cria o POI, que é uma zona de oferta que fica exatamente nessa região. Aonde? Principalmente no movimento de alta, né? Essa puxada para cima que veio quebrando o topo, é ali exatamente que fica o POI, que é uma zona institucional, uma zona de oferta muito boa. Mercado voltando lá, você tem venda de continuidade, tá? Então a gente pode marcar exatamente essa zona de oferta. Você pode ver que a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time da Excelência Trade, assim como essa venda anterior aqui a gente também desenhou. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, e puxou para baixo, quebrando as mínimas. É outra estrutura de continuidade, tá vendo? Que já tinha gerado venda ali. Só que tá meio feia essa, né? O desenho dela tá meio feio. Mas gerou. Tem a zona de oferta aqui, ó. E nesse ponto, ele tá testando ela, você já tem a venda aqui mesmo. Só vender. Mas tá meio feio o desenho dela, tá meio esquisito. Essa outra aqui tá muito nítida. E olha só, a gente mapeou isso lá no time. Olha lá. Tava criando ela já. Preço voltando, ó, a gente tem venda de continuidade na zona de oferta. Naturalmente ele esticou um pouco mais, né? Esse movimento de baixa esticou um pouco mais para depois ele voltar. Mas é a mesma coisa, tá vendo? Claro que quando ele volta mais rápido assim é melhor. Mas ficou bom porque ele acabou configurando direitinho o padrão do ganho de velocidade, que não tinha configurado ainda, e ainda quebra essa mínima, né, para fazer o pivô de baixa aqui, o BOS na movimentação. Então ficou bem bacana aqui, se você pegar o volume profile, por exemplo, e puxar nesse movimento todo de baixa, naturalmente vai dar ali, tá? A POC, que é uma zona de muito volume concentrado, melhorando ainda mais essa zona de oferta. Então, o mercado voltando nessa região, você tem venda para aproveitar o movimento de preço. O único ruim dessa configuração ali é que está um pouco caro, né? O stop ali está um pouco caro, mas diante do movimento gigante que ele vai desenvolver aqui, acaba equilibrando bastante. Mas é um trade com stop um pouco caro, né? Quando o stop está caro, é uma pequena bandeira vermelha ali na movimentação. Então, ó, o preço pegou lá direitinho, tá vendo? O movimento, depois ele foi criando outras opções ali nessa configuração. Então, esse movimento é o ganho de velocidade à direita. Isso mostra pressão e interesse. Agora, esse outro movimento aqui, pessoal, já é algo ao contrário disso. Não é o ganho de velocidade. Isso daqui é a perda de força do movimento. Então, tem a possibilidade do mercado ganhar força e do mercado perder força. Então, ele vem forte, mas depois ele perde essa força. Ele está caindo muito forte, o que mostra pressão de oferta. Olha aqui. Caindo com velocidade, com candles cheios, tá vendo? E aí depois ele vem caindo todo agarrado com candles estreitos, meio que andando de lado, caindo, tá vendo? É exatamente a mesma coisa, só que é o inverso. Ele começa forte e depois fica fraco. Então aqui no material didático a gente tem isso também, tá vendo? Ele começa forte, depois fica fraco, depois ele fica agarrado, tá vendo? Que é esse desenho aqui. Então, naturalmente, claro que ali é para cima, né? Aqui tá como se fosse um movimento de alta, mas é a mesma coisa quando é movimento de baixa. Isso daqui, pessoal, tem que tomar cuidado com esse movimento, tá? Bem importante isso aqui que eu vou falar, porque isso daqui representa fraqueza da oferta. Representa um cenário onde a oferta está perdendo qualidade conforme o preço vem caindo. E o mercado não se sustenta em níveis mais baixos, né? Ele não continua caindo com uma oferta de baixa qualidade. A única coisa que faz o preço continuar caindo, ou então o preço continuar subindo, se o movimento for de alta, é uma qualidade na oferta ou então uma qualidade na demanda. Qualidade na oferta e demanda significa que tem interesse institucional naquilo ali. E aí o preço cai com intencionalidade quando tem interesse institucional e ele realmente se desloca. Ele sai do lugar. Agora, quando ele vai caindo nesse contexto todo, entende-se que a oferta está perdendo qualidade, logo o interesse institucional em vendas está diminuindo. E se não tem interesse institucional em vendas, não tem preços mais baixos, tá? Porque o que mexe com o mercado é o capital institucional. Claro que o capital institucional em conjunto, né? Não é o institucional sozinho que vai controlar o mercado, mas sim o institucional em conjunto com outros institucionais com os mesmos interesses vão movendo os preços para lá e para cá, tá? Então é assim que funciona. Só que o que tem que tomar cuidado aqui nesse movimento? Que isso daqui, se não tiver um contexto muito bom para compra, cara, a chance do mercado depois ganhar força de novo e continuar caindo aqui não custa, tá? Então, isso aqui é um conceito muito bom, mas ele precisa estar capturando liquidez. O que seria isso? Capturar liquidez seria ele visitar embaixo, por exemplo, de um fundo válido como esse, ó. Isso daqui é um fundo de liquidez. É um exemplo, né, de zona de liquidez. Existem várias zonas de liquidez,
vários tipos diferentes de estruturas que criam zonas de liquidez. Essa daqui é uma delas, criada por meio da estrutura de BOS, que é esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. BOS é o movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Isso aqui, ó. Esse movimento, a partir do momento que o mercado renova o máximo por meio dessa impulsão, ele valida o fundo. Fundo validado é um fundo de liquidez. Ainda mais se for um fundo expressivo, se essa estrutura for grande igual essa, naturalmente o fundo fica expressivo e aí a liquidez fica realmente muito mais válida. Então, fundo de liquidez significa que quando o mercado visitar embaixo desse fundo, tende a entrar pressão de demanda. Institucional, ter esse comprador institucional tende a entrar quando ele visita em zonas de liquidez, por exemplo, embaixo desse fundo. É isso que significa ter liquidez aqui. Então, ali em cima, é isso que ele mostrou para nós. Ó. É um tipo de liquidez nesse fundo. Então, o mercado está lá. Ele chegou numa região que tende a entrar pressão de demanda institucional e ele está chegando fraco, com característica de que a oferta está fraca. Isso é contexto. E isso é de alto potencial no mercado. Você alinha um conceito de perda de força com um conceito mostrando a possibilidade de entrar demanda nessa região. Ou seja, uma coisa se encaixa com a outra ali e você tem um cenário de alto potencial. E aí, se você puxar o RSI, por exemplo, olha só, que é o índice de força relativa, que é isso daqui embaixo, ó, ele te mostra exatamente isso também. Então, aqui mais um conceito te apresentando a mesma coisa. A possibilidade que o preço está fraco caindo e a possibilidade de entrar demanda. Quando o RSI está desse jeito, ele mostra uma demanda entrando escondida no gráfico, tá? Então, faz todo sentido uma demanda entrando escondida no gráfico, porque ele está numa zona de liquidez, e a zona de liquidez significa exatamente isso. Então, a gente vai alinhando os conceitos. Isso forma contexto, e as verdadeiras oportunidades se dão a partir de contexto. Então, isso é muito importante. Olha o RSI, o que ele está fazendo. O preço, né, ele está caindo e o RSI está subindo. Isso é uma divergência, tá vendo? O RSI ele marca a força relativa dos movimentos de preço. Então, se o preço está caindo, o RSI tem que estar caindo. Se o preço está caindo e o RSI está subindo, isso é divergência. Mostra que a força relativa, RSI, não está acompanhando a movimentação de preço, não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. O que se encaixa muito bem com aquele fundo de liquidez, porque isso representa demanda escondida no gráfico, demanda entrando em segundo plano, né, que chama, e ao mesmo tempo faz todo sentido com a perda de qualidade da oferta, né? Que a oferta, o preço está caindo, mas ele está sem interesse de cair. Isso ficou evidente pelos candles, pelo conceito de perda de força que eu acabei de trazer, o RSI comprovando isso também, e o preço numa zona que tende a entrar pressão de demanda, que é o fundo de liquidez lá embaixo. Perfeito. Estou no gráfico de 15 minutos, vou refinar esse estudo lá no 1 minuto, porque normalmente confirmação vem no tempo gráfico micro. Mas claro, pessoal, isso aqui se encaixa perfeitamente em qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer, se quer usar o 4 horas, por exemplo, vai encaixar perfeitamente, tá? Nesse caso, foi nesses tempos gráficos aqui o alinhamento. Então, olha só, conforme ele veio se desenvolvendo, isso daqui tá bem bacana, porque ele criou uma estrutura de continuidade, olha só. Só que de compra. E aí faz todo sentido essa estrutura de continuidade de compra nessa região. Ó, subiu, fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou esse fundo, puxou para cima com interesse, renovou os máximos. Criou a estrutura de continuidade, só que para cima, tá vendo? Era igual aquela outra, só que aquela era de baixo. E aí vai criar o POI, só que esse POI ele é de compra. Fica mais ou menos aqui nesse movimento de baixa, né? A mesma coisa daquele outro, só que para cima, vai criar uma zona de demanda, voltando a gente tem compra de continuidade. Então é esse cenário. Então se a gente puxar aqui, ó, vai criar aqui a região de demanda. A gente tem a possibilidade de comprar nessa região. Stop fica embaixo da região para aproveitar o movimento de preço lá para cima de 3 vezes o risco, pelo menos, que ele tem que subir aqui para ser um movimento vantajoso, né? Onde você sempre arrisca muito menos do que o retorno que aquilo pode te oferecer. Então, essa dinâmica de gestão é essencial também. Tá? Seu stop é sempre, no mínimo, 3 vezes menor do que os seus ganhos no movimento, né? Então, ó, manda aqui, ela já foi, já desenvolveu ali a movimentação. Então, contexto aqui muito alinhado, uma possibilidade, ele sobe muito mais, tá? Depois, porque tem todo um contexto forte, ele vai subir bem mais. Você pode sentar na mão e deixar ele andar, porque tem todo um potencial ali. Mas, isso daqui é um conceito de perda de força, lembrando que isso aqui tem que estar capturando liquidez. Senão não é uma boa opção. Tem que estar realmente capturando algum tipo de liquidez, porque aí tem um alinhamento perfeito para esse tipo de movimento. A gente, inclusive, mapeou isso aqui lá no time da Excelência Trade também, olha só. Olha lá, o preço está capturando a liquidez daquele fundo.
Tá vendo? Fundo de liquidez e ele tá nesse conceito, perdendo força. É um movimento que a gente acabou de ver. Tá vendo? De olho em compra. Olha lá. Criou o POI, que é a estrutura de continuidade, naquela região mesmo que ele criou, que a gente acabou de ver. Por conta dele já tá ali, capturando a liquidez. É só subir e criar aquela estrutura pra gente aproveitar o movimento. Olha lá. Então, perfeitamente desenhado ali. É só você clicar e participar do movimento, que foi exatamente esse cenário aqui. Se a gente for em outro movimento, aqui eu quero mostrar para vocês outro conceito de perda de força também muito bom. Aqui nesse movimento, pessoal, a gente vê uma tendência de baixa também. Tá vendo? Tendência de baixa. O preço está caindo, topos e fundos descendentes. É um movimento de baixa. Se é um movimento de baixa, quando ele faz essa alta aqui, ó, essa alta, ela é uma possível correção da tendência de baixa. Claro que depois ele pode querer impulsionar e não vai ser mais uma correção, mas até então tem mais potencial de ser uma correção do que de uma impulsão, porque a tendência de baixa, os movimentos que sobem são corretivos, né? Então, se é uma correção, o que a gente gostaria de ver numa correção? Perda de força, não é? Se é uma correção, você não quer ver uma correção forte necessariamente, você quer ver uma correção com perda de força para depois ele fazer uma impulsão para baixo e continuar a tendência. E você pegar justamente a impulsão, que é onde o preço ele se desloca melhor. Claro que aqui nesse movimento teve uma compra nossa, que foi realizada nesse ponto, tá vendo? Onde tem seta aqui, onde você vê seta, foi trade que a gente mapeou lá no time de Excelência Trade. Então aqui, por exemplo, essa compra a gente mapeou em detalhes. Vendo exatamente essa compra lá no time, que foi esse movimento, ó. Olha lá, o preço tá ali, tá vendo? Tá no ponto de entrada mesmo, no teste já da região, ó. Tô marcando ali a região, mostrando pro time que tem a possibilidade de compra. Olha lá, nesse ponto, só comprar onde eu circulei ali e coloquei a setinha, tá vendo? Que é exatamente esse cenário. Por que tem essa compra aqui? Só para ilustrar brevemente, depois eu vou mostrar o conceito de perda de força que eu tô falando com vocês. Essa compra nessa região, tá vendo? Tá circulado e gera todo esse movimento de alta bacana. Ela é válida pelo fato do mercado lá no gráfico de uma hora, aqui eu estava nos 5 minutos, né? Se a gente sobe aqui no gráfico de uma hora, a gente vê que tem um fundo de liquidez, olha só. O preço está caindo, tem toda uma tendência de baixa, ó. Olha o gráfico de uma hora. O preço está aqui, ó, olha o tanto que ele está caindo. Isso numa hora. Lá nos 5 minutos, então, vai ter tendência de baixa. Mas ele chegou num ponto aqui que pode entrar interesse comprador, ó. 1, 2, 3 e quebrou para cima. Isso daqui já é outra estrutura que cria outro tipo de fundo de liquidez. Lembra que eu mostrei um lá agora para vocês no outro cenário? Era outra estrutura, é aquele 1, 2, 3. Esse daqui já é outra estrutura que vai criar também um fundo de liquidez. Tem a mesma linha de raciocínio, quando o mercado visita embaixo tende a entrar pressão de demanda, institucional, mesma coisa, só que é outra estrutura que validou o fundo, entendeu? Então, na hora que o mercado quebrou esse topo nessa movimentação, ele valida o fundo aqui como fundo de liquidez. Então a gente tem isso aqui, ó. E o mercado está lá, capturando essa liquidez. Então, por isso que ele fez ali uma estrutura de continuidade nos 5 minutos, foi o que eu mostrei aqui para vocês, olha lá, que era só comprar onde ele estava, por conta desse contexto de liquidez e por conta da estrutura de continuidade bem desenvolvida que ele fez aqui. Ó. 1, 2, 3, quebrou para baixo o fundo, né? E renovou o máximo, lá, igualzinho aquela outra. Estrutura de continuidade, validou aqui o POI naturalmente, então aqui, independente de qualquer lugar por aqui, você tem a compra nessa movimentação. Mas aí, voltando para o nosso tema aqui, que é a perda de força, nesse caso, pessoal, a perda de força não veio daquele jeito que é aquele outro conceito. Essa daqui já é a perda de amplitude das pernadas de impulso, que é um conceito extremamente interessante também, que representa fraqueza para um direcional. Então, o mercado ele faz pernadas de impulso e pernadas corretivas. Naturalmente, as pernadas de impulso, se elas vão perdendo amplitude, isso mostra uma possível fraqueza para aquele direcional. Então, olha só, a primeira pernada de impulso que o mercado fez foi essa, ó. Essa pernada de impulso. Então, ela tem essa amplitude aqui que a gente marcou, a amplitude X. A próxima pernada de impulso foi essa daqui, ó. Tá? Essa daqui foi a próxima pernada de impulso. A primeira foi essa daqui. A segunda foi essa que eu acabei de mostrar aqui. E a terceira foi essa daqui de cima. Beleza? Então, ele fez 3 pernadas de impulso. Então, essa daqui de cima, você vê que naturalmente ela já foi menor. Ó. Tá vendo? Menor. E a última? Menor ainda. Tá vendo? Então, a gente tem a perda de amplitude das pernadas de impulso. Isso é um conceito de fraqueza e perda de força no movimento. Então, aqui tem até esse conceito também. Lá, quando eu venho falando sobre projeção,
projeção dos movimentos tem a ver com isso, olha lá. Ganho de amplitude ou perda de amplitude das pernadas de impulso interfere no movimento de tendência, tá? Então, é o que a gente está vendo aqui, bem nítido nesse caso. E, além disso, ele está fazendo isso com uma tendência de baixa vigente, né? Então o mercado tem uma tendência de baixa, ele está subindo numa possível correção com perda de amplitude das pernadas de impulso. Olha só o contexto, como é que vai alinhando. Ele está pegando aqui numa zona de oferta, porque olha só, o mercado fez 1, 2, 3, puxou para cima quebrando esse topinho e puxou para baixo quebrando as mínimas. É aquela estrutura de continuidade, tá vendo? Só que ela é muito grande, né? Mas é ela. E então ela cria uma baita zona de oferta por aqui. Entendeu? Isso aqui é uma baita zona de oferta. E ele está pegando nela. Então ele está subindo, perdendo força, a tendência é de baixa, ele está pegando numa zona de oferta grande. Se ele trouxer confirmação, fica legal. Então, o que ele traz para nós de confirmação? Vamos lá. Já está até marcado aqui, né? Mas deixa ele desenvolver para vocês verem. Vou mostrar a gente mapeando isso lá no time também. Ó, já criou uma estrutura de continuidade, acabou de criar outra. Olha aí que bonito. O que ele está fazendo aqui? Ó? A primeira que ele fez foi aqui. Ó. 1, 2, 3. Puxou forte para cima, quebrando o topo, e puxou para baixo. Então, diante desse contexto todo, ele começa a cair de fato e vem criando estrutura de continuidade. Ó, criou ela. Então, a gente sabe que quando cria, valida o POI, que é a zona de oferta. Então, ele já pegou aqui, ó, já tem venda nesse ponto. Só vender, stop em cima. Só que ele criou outra aqui, né? 1, 2, 3, puxou para cima também quebrando o topo e puxou para baixo agora. Então ele criou outra zona de oferta aqui. Então, só vender também se ele voltar nessa região para a gente aproveitar o movimento de preço. Nesse cenário. Ó. Então ele volta lá e gera todo o desenvolvimento que tinha que gerar. Tá vendo? Então, gera duas oportunidades boas nessa configuração. E olha a gente mapeando exatamente isso também lá no time do Excelência Trade, ó. Ah lá, a região de oferta que eu falei que tem aqui em cima, tá vendo? Onde eu tô passando o mouse. Nem tá marcada, mas é aqui, ó. Ó, o preço subindo por ali. Começa a cair, cria estrutura de continuidade, vai criar a região, só vender. Tá vendo? Ó, onde que ele parou, onde que ele caiu, é exatamente o que ele fez ali, ó. É aquela região que eu tinha falado, né? Que aqui é uma espécie de zona de oferta, ó. E pega lá, começa a cair e vai criando. Então, é exatamente ali, só pegar o trade também. Tá bem simples para participar do movimento. A gente faz isso com todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, enfim, mercado internacional é Nasdaq, S&P, Dow Jones, forex várias paridades de forex, criptomoedas é o Bitcoin e várias altcoins, mini índice, mini dólar, que é o mercado de B3, enfim, todos os mercados eu mapeio 16, 17 ativos diferentes todos os dias e a gente deixa tudo desenhado ali todos os dias, facilita muito, fica bem bacana. Então, pega esses conceitos, começa a colocar junto da sua estratégia de trade, ou então opera dessa forma que eu mostrei aqui, que já é todo um modelo operacional eficaz, tá? Mas pega sim esses conceitos, utilize ele da maneira com que você achar mais confortável, mas ganho de força, que é o ganho de velocidade à direita, e perda de força, seja a perda de amplitude das pernadas de impulso, ou então a perda de força da oferta e de demanda por meio daquele movimento que antes caminhava forte e depois começa a caminhar todo agarrado, estando dentro do contexto certo, né, de captura de liquidez, como eu mostrei, perfeito. Fica um alinhamento muito bom para você pegar bons trades, beleza? Pessoal, vamos juntos. Fui, valeu!